Fala pessoal, bem-vindos ao canal. A gente vai falar agora sobre a saída de Arne Slot no Liverpool, o clube mais vencedor da Inglaterra, agora em uma encruzilhada com uma carta publicada hoje pelo técnico holandês que está de saída. Bora lá. A primeira questão então, Arne Slot está fora do Liverpool. Foi demitido antes do contrato acabar, uma rescisão que deve colocar aí coisa de 7 milhões de libras nos bolsos do técnico holandês. A primeira reflexão é que foi um tempo de altos e baixos em Anfield para o Arne Slot. Alto, claro, a primeira temporada, que foi inquestionável, entrou, e na primeira temporada, sem contratações novas para oxigenar o time, conseguiu ganhar o título. Com um time jogando excelente futebol, tá? O Salah jogou coisa que poderia competir por bola de ouro naquela temporada. Meio campo fantástico com... era o Gravenberch, Szoboszlai e McAllister, formando então o trio de meio campo, um time que jogou um futebol impressionante. O baixo foi essa última temporada, onde o Liverpool fez uma janela extraordinariamente cara, trazendo aí por quebras consecutivas de recorde Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, Alexander Isak, do Newcastle, trouxe o Hugo Ekitike, e foram contratações que não conseguiram demonstrar bem o preço no campo. Claro que tem vários fatores aí, incluindo o humano. É normal que esse tipo de coisa ocorra, mas uma janela tão cara, depois de ter a Premier League, era de se esperar mais do time do holandês Arne Slot. Lesões também atrapalharam demais nisso aí, mas a perda de desempenho também foi notória de Mohamed Salah, que caiu demais, e a saída de Trent Alexander-Arnold, que também, Frimpong, por vezes o Szoboszlai fazendo ali a lateral direita, não conseguiram suprir essa lacuna. Claro que teve um impacto psicológico aí também nessa última temporada com o caso Diogo Jota, que é uma coisa que todo mundo lamenta, um negócio que é aterrador. Bom, altos e baixos nisso, e agora quero pontuar algumas das questões do que esperar adiante e outros pontos sobre isso. Uma das questões que pontuo aí é que me surpreendeu porque o Liverpool é um clube com outra cultura. Eu lembro que na coletiva, antes do penúltimo jogo da temporada, quando o Slot estava no jogo com o Aston Villa, até que tinha conversa sobre classificação para a Champions League ali. E o Slot já estava muito questionado, passou a temporada sendo questionado quando teve aquele período de 12 jogos que ele perdeu 9 entre outubro e novembro. Naquele momento, ele falou que estou muito confiante, o clube está comigo, sou técnico, tenho um ano de contrato, e a coisa estava dada por ele como certa. E foi até uma apuração aqui do The Athletic, o blog do New York Times sobre isso, que pontuou que ele mesmo foi pego de surpresa, que não se esperava isso. Aí tem aqui a apuração do porquê isso aconteceu então. Muita gente especulava que era pelo desgaste com o vestiário, pela briga que ele teve com o Salah, quando até o egípcio falava que ele estava de bode expiatório, e, bom, a coisa ficou feia. A apuração do The Athletic é a seguinte, estou lendo com você. A briga com o Salah, não custou a Slot o emprego. Muito mais significativo na decisão final foi sua incapacidade de encontrar soluções para as fraquezas gritantes da equipe, à medida que um cobertor de negatividade desceu durante o encontro com performances tão sem vida e desarticuladas durante o tempo dele, então, com o Liverpool. E tem mérito, tá? Teve performances realmente nada inspiradas do clube de Anfield. Aí segue a apuração do The Athletic. Suas reclamações sobre enfrentar blocos baixos e serem confrontados com equilíbrios negativos de peça começaram a se desgastar com a avaliação condenante dos fãs de que eles se sentiam entediados pela marca lenta do futebol. Depois o Slot fez hoje uma carta muito emocionada, falou do sentimento da perda do Diogo Jota, do sentimento de entrar em Anfield, da inacreditável primeira temporada, e deu a sua despedida aos fãs. Fato é que esse sentimento me parece preciso, tá? Essa apuração de que tinha desgaste tanto internamente no clube quanto com a torcida. Tanto que o Salah, num post aí antes do final da temporada, pouco antes do final da temporada, falou que usou a expressão da época do time do Klopp, ver o Liverpool jogando heavy metal football, o futebol heavy metal, futebol chumbo grosso de temporadas anteriores. Um sentimento que a torcida parece compartilhar. Bom, a apuração é por aí, é uma temporada de altos e baixos, e aí a surpresa para o Slot, mas que não surpreende o público, que justamente se entediava com o futebol, e agora também uma situação onde parece ter a negatividade do vestiário.
Eu quero pontuar aí que o Liverpool, e eu fazia uma apuração logo antes de gravar esse vídeo, entre o Big Six inglês, me parece, pela apuração que fiz, é o clube que menos trocou de técnico nos últimos 100 anos. O Arsenal teve 18 treinadores, é o segundo colocado, e o Liverpool 17. E, de fato, com a cultura do Boot Room, como é chamado, a sala das chuteiras, os treinadores de longa data, que eram muito próximos da comunidade, Bob Paisley, Bill Shankly, uma coisa que é da história do clube, essa característica de construir a cultura, trazer as famílias para perto. Então, por esse lado, até um técnico saindo depois de 2 anos é longe da característica do clube, mas, ao mesmo tempo, se havia essa questão de não inspirar a ideia de construir isso para um projeto de longo prazo, também faz sentido. Mas é por essa cultura mesmo também que o Xabi Alonso seria o match perfeito. E como seria, né? Como seria? Quando ele estava saindo do Bayer Leverkusen, aí ainda ficava no horizonte essa possibilidade, mas o momento era outro, Real Madrid batendo na porta, e o Arne Slot voou naquele primeiro ano de fato no Liverpool. Era o cara para encaixar ali, campeão da lendária, talvez o maior momento do Liverpool, arrisco colocar a Champions de 2005, um maestro no meio campo, ia vir com o respeito, com a moral, e com um clube que tem uma característica diferente do Real Madrid. Minha análise é que ninguém culpa o Xabi Alonso pela catástrofe que foi o Real Madrid essa temporada. Pelo contrário, os jogadores que não queriam corresponder à forma como ele gostaria de trabalhar com disciplina. Não no Liverpool. Outra característica de torcida, outra cultura do clube, outra característica até dos jogadores, me parece ali. Cody Gakpo, Dominic Szoboszlai, Alexis McAllister, me parece que são características diferentes do que se viu ali no Real Madrid. O anúncio vem num timing que deixa essa perda do Alonso ainda mais amarga, né? Xabi Alonso acaba de fechar com o Chelsea, volta para o campeonato inglês, agora não como jogador, mas como treinador, mas não para o clube com o qual ele é tão associado na Inglaterra. Aí fica mais amargo ainda essa questão no momento. Agora, quem é o favorito para substituir o Slot, então? Quem vem à tona parece ser Andoni Iraola, que estava no Bournemouth, que fez uma temporada fantástica, sem palavras, não posso elogiar o suficiente a temporada do Bournemouth. O favoritaço é o Iraola, e olha, torço pelo sucesso do espanhol, o técnico espanhol que fez um trabalho tão bacana no Bournemouth. Bom, essa é a notícia, a análise, e agora que passei pelos fatos e pelos meus pareceres, pelo momento, vou entrar com opinião para a gente encerrar o vídeo. Por um lado, eu imagino que o Slot, pelo que apresentou, poderia merecer mais uma temporada, pela cultura do clube, pela ideia de técnicos que ficam a longo prazo e constroem uma cultura. Essa temporada teve uma série de fatores que eu já descrevi anteriormente, desde o trágico caso do Diogo Jota, a queda de performance do Salah, ao fato de que as mais caras contratações da história do clube ou se lesionaram ou não performaram no seu melhor em temporada de adaptação na Premier League. O que não me deixa mentir é, por exemplo, Frimpong e o Isak. Muito mal por questões extracampo, é verdade, também interferindo nisso, mas não conseguiram mostrar seu futebol em Anfield nessa temporada. Esse é um ponto. Agora, com a saída de Salah, com a adaptação do Wirtz, que jogou a segunda metade da temporada muito melhor do que jogou a primeira, com a possibilidade do Frimpong, talvez, numa articulação tática diferente, mostrar um resultado melhor na lateral, na ala, eu acho que poderia, por esse lado, arriscar outra temporada com o Slot. Ainda mais com o fato de que o Alonso estava indisponível entre as opções do mercado. Essa é uma possibilidade, me parece, mas eu fico com a opinião dividida, trazendo esse argumento, contrastando com o fato de que se o Slot tinha essa negatividade, se a torcida e o vestiário estavam perdidos pelo treinador, como se iria construir um projeto de longo prazo? Afinal de contas, os técnicos de qualidade que podem construir dinastias no futebol hoje são mais e mais raros. E se a avaliação do clube era que o Iraola poderia trazer uma injeção de ânimo e de criar o cara para isso, não fica no mercado muito tempo um técnico como o Iraola hoje em dia, ainda mais com a quantidade de superclubes buscando reorganização. Então, por esse lado, dei o argumento, uma opinião esquizofrênica aí, né? Mas minha opinião do porquê valeria a pena, mas com o condicionante de que se realmente a perda do vestiário e da torcida era irreversível, então a decisão do Iraola faz sentido nesse momento. Uma última colocação para a gente fechar.
sobre a questão do Iraola. Trabalhou com o Ryan, que temporada fez o Ryan na Premier League, né? Chegou no meio do ano, agressivo, agudo, botando caixa quase todo jogo, assistência, mas nem a questão das estatísticas, é a questão da forma como ele chegou no Bournemouth, substituindo o Semenyo, que também fez uma temporada, assim, animal, indo do Bournemouth para o Manchester City. E o Ryan chegou, não sentiu o peso da camisa, bem, Bournemouth é um time de menor expressão, mas não sentiu o peso do campeonato, não sentiu a diferença da Premier League, pediu passagem como quem não queria nem saber. E estou falando dele porque o Iraola o treinava no Bournemouth, Salah sai agora do Liverpool, e o Rio Ngomorra, também excelente jogador da base do Liverpool, tem jogado mais pela esquerda, pode ser que pela direita sobre ali um espaço, e quem sabe, por que não, o Raya poderia pintar no Liverpool se o Iraola entender que está precisando de alguém naquela posição. Aí uma especulação para a gente ver o que acontece no futuro. Pessoal, para quem está entrando no canal agora, é todo mundo, esse é o primeiro vídeo da história do canal. Meu nome é Marcos, eu trabalho com jornalismo, mas nada a ver com futebol, trabalho com outras coisas, mas estou fazendo esse canal para eu me divertir agora na época da Copa, comentando o pós-jogo da Copa do Mundo e também falar de Premier League, outras coisas que eu gosto de acompanhar de futebol. Aqui na saída do trabalho hoje, peguei para dar esse vídeo com meus palpites sobre o slot. Então, se você gostou disso, quer acompanhar pós-jogo, opinião e conteúdo de futebol, vamos nos divertir juntos falando do jogo bonito, tá certo? Grande abraço então, bem-vindo ao canal Fute a Vera. Até a próxima.